Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é equiparado, existe uma afinidade entre este e o sacramento da ordem. O sacramento da ordem confere aos eleitos do santuário um poder e uma virtude especial, para que possam exercer por Jesus Cristo uma paternidade espiritual sobre os fiéis. O sacramento do matrimônio, por seu lado, dá aos escolhidos da sociedade um amor, uma fecundidade mais nobre, no sentido de conservar entre eles o reino de Deus e de propagá-lo fora dele. Evidentemente, os que recebem o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio são santificados em si mesmos, mas essa santificação os fortalece sobrenaturalmente, de maneira a lhes permitir trabalharem pela santificação dos outros e promoverem o bem espiritual da coletividade. A santificação do povo depende, em grande parte, da santidade do sacerdócio e do estado conjugal. Para santificar esses dois estados e, por meio deles, cuidar da santificação da Igreja, Jesus Cristo instituiu dois sacramentos especiais que não se destinam a todos os homens. Eles não devem nem podem ser recebidos senão por aqueles que são chamados a trabalhar pela salvação da sociedade cristã e pela propagação da espécie humana, isto é, pelo bem da humanidade. Todos os dois são necessários à existência da Igreja. O primeiro, o sacramento da ordem, para que haja sempre dispensadores dos sacramentos e não se esgotem as fontes da vida sobrenatural. O segundo, o sacramento do matrimônio, para que haja perpetuamente fiéis que recebam os sacramentos e se desalterem nas fontes da salvação. Na escala numérica dos sacramentos, o sacramento da ordem vem antes do matrimônio, com justa razão, como diz São Tomás de Aquino, porque supera a este em beleza, dignidade e eficácia. Deus instituiu o matrimônio desde o começo do mundo. Depois de criar o homem, porque não achou bom que ele ficasse só, deu-lhe uma companheira para seu auxílio e conforto. Segundo narra o Gênesis, Deus, durante o sono misterioso que infundiu em Adão, tirou deste uma costela com que formou a mulher. Diante da maravilhosa figura que Deus lhe apresentou, Adão, cheio do mais vivo transporte, exclamou: Eis aqui agora o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Por isso, continua a narrativa bíblica, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, com a qual formará uma só carne. Eis o prelúdio da união conjugal no Éden. Para tornar, porém, essa união mais santa, mais venerável, transfigurada pelos dons da sua graça,
Jesus Cristo elevou-a à dignidade de sacramento da nova lei. Foi nas bodas de Caná, segundo a opinião mais corrente entre os padres da Igreja, que Jesus Cristo conferiu esse caráter de santidade ao matrimônio, honrando com a sua presença aquela festa nupcial, a qual a formosou com o seu primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Desta maneira, o matrimônio na Igreja não é uma sociedade puramente civil, como entre os pagãos, nem uma simples cerimônia religiosa, como a praticada na antiga lei, mas um verdadeiro sacramento que confere a graça, como os demais. O matrimônio é um contrato que Jesus Cristo encontrou estabelecido no mundo muitos séculos antes de sua vinda. Elevando-o à dignidade de sacramento, não perdeu ele, por isto, a sua primeira feição, de maneira que podemos considerá-lo como um contrato e como um sacramento. Neste contrato, o homem e a mulher confiam legitimamente o domínio mútuo sobre o corpo em ordem aos atos, por sua natureza, aptos à geração da prole. Antes de tudo, o matrimônio é um contrato bilateral, no seu sentido próprio, pois para isto não lhes falta nenhum dos elementos essenciais. Os esposos combinam e exprimem a vontade deliberada de se unir e permanecer unidos na comunidade da vida conjugal e do corpo. Efetivamente, é um contrato de sentido mais elevado que os demais. Por isto que deles se distingue essencialmente, sobretudo no que toca à adoração, pois vale pela existência toda, até que a morte os separe. Não é um contrato puramente humano, mas natural, divino. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, é quem instituiu o laço conjugal de sua natureza imutável. E em razão da intervenção divina, o matrimônio se subtrai ao capricho e ao arbítrio do homem. É uma corrente formada por Deus. Nenhum poder na terra poderá romper esta corrente, poderá romper este elo. Nem mesmo os cônjuges, por consenso mútuo, poderão rescindir o contrato, uma vez validamente concluído. E vem a propósito citar a conhecida sentença de São Mateus: o homem não separe o que Deus uniu. O matrimônio é um sacramento que santifica a união do homem e da mulher e lhes dá as graças necessárias para bem cumprirem os deveres da vida conjugal. Que o matrimônio seja um sacramento é uma verdade de fé definida pelo Concílio de Trento, que assim se expressa: se alguém afirmar que o matrimônio não é verdadeiramente um dos 7 sacramentos da lei evangélica, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, mas inventado na Igreja pelos homens, e não confere a graça, seja anátema. São Paulo chama a este o grande sacramento em Cristo e na Igreja, porque representa a tríplice aliança que Jesus Cristo realizou com a humanidade
pelo mistério da encarnação, com a Igreja no dia da sua paixão e com a alma fiel pela infusão da graça, especialmente por meio da Eucaristia. Antes de se estudarem os efeitos espirituais do matrimônio, é preciso examinar se nele concorrem os requisitos indispensáveis à sua constituição de um sacramento propriamente dito. Matéria e forma. Matéria são os corpos dos contraentes, que, por um contrato natural, se dão um ao outro. A forma consiste na mútua aceitação do mesmo direito, expressa por palavras ou sinais. Daqui se vê que o consentimento se encontra tanto na matéria como na forma. Na matéria, enquanto exprime a mútua entrega do poder de um contraente sobre o outro, e na forma, enquanto significa a aceitação dessa entrega. O ministro não é o sacerdote que preside a cerimônia nupcial, mas os próprios nubentes. Temos visto que o matrimônio é um contrato elevado à dignidade de sacramento. Portanto, celebra o casamento quem faz o contrato, na espécie, os noivos. Quanto ao padre que assiste ao casamento, tem ele a função de testemunha do ato, testemunha necessária para a validade do sacramento. Depois de interpelar os nubentes, provocando-lhes o assentimento, o padre os abençoa com estas palavras: Eu vos uno em matrimônio, em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. No momento, porém, em que o sacerdote pronuncia esta fórmula, que chamarei sacramental, já os nubentes estão casados. Com esta bênção toda especial, o padre sanciona o casamento em nome da Igreja, de que é delegado. É preciso explicar. A interferência da Igreja na celebração do contrato matrimonial não é meramente passiva, encarregada por mandato divino de regular a distribuição dos sacramentos, estabelece leis, normas e ritos, com o fim de salvaguardar a pureza e a dignidade de tão grande sacramento. De fato, ao mundo não há ato que se assemelhe ao da união conjugal, criada por Deus para propagar e perpetuar na terra a espécie humana. Infelizmente, porém, a altíssima finalidade do casamento cristão vai se apagando da mente da moderna geração, como vai perdendo também o sabor da espiritualidade que o dignifica. Já não se pensa que ele é a expressão máxima do amor santificado pelo sacrifício, pois o casamento é o altar sagrado onde os corações se imolam. É a cruz sagrada onde os corações se entregam. É verdadeiramente um tecido de renúncias e abnegações à vida conjugal. Engana-se quem o toma como motivo de prazer, porque o gozo no sentido material mata na fonte a felicidade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.